gente tivemos Pennywise e, gente, como o Bill domina a cena, né? Que sensacional. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o 5º episódio da primeira temporada de Derry, que, olha, que sensacional. Eu acho que unifica muita coisa do universo de Stephen King e também intensifica o final, né, dessa história. Tem alguns momentos pontuais que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Então, obviamente, né, esse vídeo vão ter spoilers. Semanalmente estou falando de Derry aqui no canal e, gente, seremos nominados por Stranger Things aqui também. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, tem algumas questões aí que acontecem nesse episódio que elas acabam se conectando super, mas o ponto principal que eu acho válido chamar a atenção é a conversa dos indígenas em que eles estão discutindo sobre esse ciclo. Primeiro que eu amei, né, que eles falam assim, ah, esse ciclo tá leve comparado aos outros, tudo que tá muito brando, acho que não acaba muito bem, principalmente depois que a gente viu a abertura ali, né, da caixa do Dick. Mas não só isso, também que a violência tá aumentando. E a gente vê esses aspectos ao longo do episódio. Vocês lembram que eu tinha comentado que o Pennywise, ele meio que tá ali na aura da cidade, né, de uma forma geral? A gente tem um exemplo muito claro disso, que é quando o Hank tá indo pra prisão e o pai ali dos meninos vai pra cima dele pra atirar. E a Charlotte, ela vê um guarda que não existe sorrindo, né? Igual o sorriso do Bill pro Pennywise. Então é uma forma visual também da série mostrar como que ele incentiva, manipula alguma atitude das pessoas ali. E aí, né, indo pra essa história do Hank, a gente tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, né, que o ônibus dele acaba caindo porque sairia ali de Derry, né, e ele tá em meio desse ciclo. Então, a gente já viu, né, o que acontece com pessoas que tentam sair de Derry. A cena inicial do Matt é basicamente isso, né, ele tentando sair ali e não conseguindo, e sendo assombrado pelo Pennywise. Tanto que o Hank, ele nem sabe explicar o que aconteceu. Ele fala que algo ali, né, bateu e aí foi o que ocasionou o acidente. E obviamente ele aproveitou pra fugir. E pra onde que ele fugiu? Pra amante dele, que simplesmente é a moça lá de Juniper Hill. E assim, gente, conhecendo o marido dela aqui, né, quando a Lily vai visitar, ele todo grosseirão falando, cadê meu bife, mulher? Eu entendo a traição. Ainda mais nos anos 60 e também, né, conecta com o aspecto que ele mesmo tinha falado, que se as pessoas descobrissem dessa traição, ela correria risco, né? Então, ele se apresenta um homem violento, e ainda mais nesse momento que a gente se encontra, né, do ciclo quase se encerrando ali, não acho que seria algo tão leve assim. E preciso dizer aqui, tá, gente? Eu amei essa duplinha que vai se formar, que é ela com a Charlotte, que ela procura, né, a Charlotte ali no final. Aqui eu também sinto que ela dá mais uma pista do que eu tinha falado sobre ela talvez ter feito parte do ciclo de 35, dela ser uma das crianças de 35, porque quando a Lily fala sobre ir nos dutos, ir atrás, né, do Pennywise, ela fica extremamente aterrorizada, assustada e fala que nenhuma amizade vale, né, correr esse risco de vida. E assim, né, gente, a gente não pode esquecer que as crianças, elas estão já super envolvidas ali com o Pennywise, tanto pelo fator delas serem aterrorizadas, mas também porque eles tiraram a foto, né, dele lá no episódio do cemitério. Então o It, ele mais que sabe que eles sabem da forma dele, né, do palhaço. Tanto que é interessante a gente observar que quando o Matt tá falando, né, dele, ele não fala tipo assim, ah, porque o It, blá blá blá, ele fala, é onde o palhaço mora, porque ele já tava ali, né, no modo de manipulação para justamente convencer aquelas crianças a irem ali pros dutos, né? E aí você imagina, ok, o Matt, ele tinha uma família abusiva, né, que foi o pontapé inicial para ele fugir, e ele fala, ah, eu prefiro voltar pros dutos do que voltar pra minha família, lá, lá, lá. Dutos esses que ele escapou com pouca vida, né, pensando assim numa história se fosse real ali. Gente, jamais alguém voltaria pro covil do Pennywise. Mas é isso, né, mestre da manipulação fez com que a Lily convencesse as crianças a irem ali. E é engraçado, gente, eu já tinha chamado a atenção pro lance das drogas. Ela falando, minha mãe come que nem M&M, a mãe dela, tipo, já tá, foi com Deus. Mas coitada, a mulher tá de luto, né? Eu fico satirizando aqui, mas se a gente pensar no contexto, a mãe dela perdeu o pai, né, porque ele morreu. Aí tem todo esse histórico da Lily pra Juniper Hill devido a isso, sabe? Pensa que ela tá lidando, né, com muita coisa. Mas é engraçada a cena das crianças chapadas, né? E é muito legal porque, assim, a gente vê que a Marge e a Lily se entenderam, né? Ela começa a acreditar na Lily porque ela passou por uma experiência, né, que ela não tem como explicar, e ela sabe que a Lily não tinha absolutamente nada a ver, então ela fala, né, para as pessoas que
ah, não, o óculos quebrou e ela tava me ajudando ali. E ela entra pro grupo. Obviamente, o Rich adora isso, a ponto, né, deles até ficarem de mãos dadas e ela falando, nossa, sua mão é tão macia. E ele, tipo, ah! Cara, eu amei essa cena. A cena com as crianças é excelente. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar, né, é o ataque do Pennywise. Primeiro, totalmente, assim, sinistro, né, o Matt cantando a música e depois se transformando ali no Pennywise. E é muito doido, porque, assim, gente, o Bill Skarsgård, ele ganha muito a cena, é muito bizarro, né? A forma dele, não sei se é porque eu tenho muito medo de palhaço, mas a forma, né, tipo a voz, ele tudo ali falando, meio assim, caraca, dá muito medo, é uma presença muito sinistra, assim. Mas, mais uma vez, a Lily é protegida, né, porque a gente vê em um momento que o Taniel tenta fugir dos militares, que ele acaba perdendo o pilar que a Rose tinha dado pra ele, que era uma forma dele conseguir nessa missão com proteção, né, e aí ele acaba perdendo, e quando Pennywise vai atacar a Lily, o artefato tá ali na frente dela e por isso, né, ele não finaliza, porque senão ele ia comer ela, né, claramente ele já tava com os dentes ali pra fora. Então assim, essa menina é uma abençoada, né, eu já tinha falado da tartaruga, já tinha falado da pulseira, e agora de novo aqui o artefato, e, né, uma forma deles retornarem ali, né, eles têm esse entendimento pra conseguir comprovar de alguma forma pra polícia que o pai da Ronnie, o Hank, não tem absolutamente nada a ver com a história da morte das crianças. E aí, vamos para essa parte dos dutos, né, porque eu acho que é o ápice do episódio. A gente vê, né, que a partir do que o Dick descobriu do Taniel, eles vão buscar o acesso a esses 13 artefatos, né, ou esses 13 pilares, como eles chamam, principalmente tendo conhecimento que é isso que prende o It ali na cidade, e para ele não crescer seus poderes, eles querem diminuir esse raio e aprisionar ele mais ainda. Só que assim, né, gente, pra chegar nesses lugares tem que passar pela casa dele. Então a gente vê essas pessoas sendo assombradas e eu acho que é interessante porque a gente vinha discutindo aqui alguns episódios sobre o Leroy, o Major, não ter medo. Só que aqui ele encontra um ponto fraco do Leroy, que é a família dele. E é interessante a gente observar nessa cena, né, que ela fala que tá com medo. Então, o medo do Leroy aqui se revela que é a família passar por algo, a família ter medo. Então, ele tem acesso ao único medo dele, né? Tanto que ele questiona o Shaw, né? Ele fala, meu, você sabia disso e deixou eu trazer minha família pra cá? E o Shaw, né, vem e fala assim, ah, mas a gente falou que vocês podiam ficar aqui na base. Então o medo dele passa a ser acontecer algo com a família, já que o próprio Dick não tinha tido acesso a nenhum medo dele. E é interessante isso porque, putz, na hora que ele falou, olha, qualquer pessoa que aparecer aqui pode atirar, e as crianças lá e o filho não devia, eu falei, putz, vai pegar o filho dele. E no final, né, a gente vê que o Pauli se sacrifica ali. Mas ele aparece depois, quando o Dick vê ele ali no final. O Dick é muito interessante aqui, porque é isso, ele tem o dom, né, que é o shine, o brilho, enfim. Mas ainda assim, ele não é livre de medos. Tanto que ele tenta evitar, eu já tinha comentado de episódios anteriores dele falando, olha, acho que ele não devia saber que a gente sabe. Isso também, né, se agrava toda essa situação dos militares ali, porque já era algo que o Pennywise estava esperando. Mas ele tem toda essa pira nesse entorno dessa caixa. Essa caixa, ela é explorada em Doutor Sono, em que a avó dele ensina ele a guardar tanto seus traumas, mas principalmente espíritos malignos. E ela ensina isso no momento que é pra ele lidar justamente com esse avô, com essa entidade, né, do seu avô. E é uma coisa que ele passa depois, né, pro Danny. Então, seu avô, né, abriu ali a caixa de Pandora simplesmente. E é interessante porque a gente já tinha visto coisas similares com relação a isso. Por exemplo, naquele momento que eles estão no helicóptero militar, em que ele tá procurando esses pilares através do estilingue do Shawn, porque foi um objeto que teve certo contato com o It, que a gente vê no flashback ali, né, do Shawn quando criança em 1908, ele usando aquele estilingue, na verdade a Rose, né, usando o estilingue, e artefato esse que foi passado ali pra Rose também. Então é mais ou menos como se funcionasse da mesma forma, mas ainda assim é uma caixa ali que guardaria, né, seus traumas e essas entidades. Pode ser que essa entidade liberada tenha ido ali no Pauli, ou pode ser, né, que a gente vê o Dick vendo o Pauli, afinal ele é uma entidade não maligna,
maligna, né, mas é uma entidade. E é isso também, o fato dele libertar ali, né, esse medo, essa entidade, é algo ruim pra ele, principalmente quando a gente vê nessa situação de que a cidade está mais violenta e o ciclo está se encerrando e algo grande vem aí acontecer. Então assim, gente, muito redondo esse episódio, a forma como tudo isso se conecta. O 3 e o 4, eu acho que eles eram episódios que trabalhavam em conjunto, em conceitos, contextos muito importantes pra essa história, e aqui é só tipo assim, ó, bem merda aí. Além, né, da aparição do Pennywise que a gente tava esperando tanto. Então, ele é um episódio assim, redondinho, redondinho. E estou muito curiosa, porque a partir daqui eu não sei mais de nada. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!